as luzes do infinito de cintilações. Vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em paz este amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é um cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho toda luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, à nossa palestra. Eu vou aqui colocar vocês no mudo, para que a gente não tenha problema, mas eu vou deixar liberados só um minutinho. Eu vou deixar liberados o do Mário. Mário, libera aí. E da Jane. Ok. Jane, deixa liberado aí, ok. E aí Tá a me gente... ouvindo? Estamos ouvindo. E aí a gente vai dando início, a Jane vai fazer a nossa leitura e o preparo de hoje, né? E em seguida, o Mário vai fazer a palestra de hoje, Bezerra e Nós. Então, essa é do Mário, né? Tem muita coisa aqui para eu abrir. Peraí, gente. Tenha calma. Como Jesus. Vamos lá. É uma página aqui do Deluca, né? Que a Jane vai fazer a leitura e o comentário, em seguida ela faz a prece, e depois o nosso amigo Mário vai proferir a palestra. Então, Jane, bem-vinda. Boa tarde a todos. Que vibrações de paz possam nos envolver. Hoje eu mudei de espaço físico, né? Já tem aqui uns acompanhamentos, agradecendo a oportunidade, né? Então, hoje é um dia muito especial para todos nós. E o Deluca traz essa mensagem maravilhosa intitulada Com Jesus. E diz assim: com Jesus, o espinho não fere tanto, a dor não dilacera, a cruz não é tão pesada e a angústia se desfaz ao suave toque da caridade. Seguir Jesus é observar-lhes as lições do amor que vence o ódio, do perdão que desfaz a guerra, da humildade que nos faz melhores do que o orgulho,
da fraternidade que rompe as barreiras da indiferença social. Bezerra de Menezes. A mensagem, ela é sensível e nos traz a oportunidade de percebermos, né, que sobre o fortalecimento do Cristo, a gente consegue vencer as barreiras da vida a partir do momento em que fortalecemos a nossa fé, a nossa confiança. E a partir desse movimento, nós vamos identificando a perseverança na nossa trajetória, porque colocamos foco, colocamos objetivos maiores. E uma vida sem objetivos é uma vida sem sentido. Daí, Dr. Bezerra nos convida e nos ensina a caminhar de forma firme, perseverante, colocando o mestre como bandeirante das nossas vidas. E quando a gente percebe que esse movimento é verdadeiro, a gente consiga caminhar com mais equilíbrio na nossa existência, considerando que a vida de Bezerra também não foi fácil. Então, ele deixa o exemplo não só nas palavras, mas também nas suas atitudes. Que Deus nos ampare e que, então, diante dessa oportunidade de já começar sobre a vibração de Bezerra, um dos patronos da nossa casa, que possamos, então, nos dar a oportunidade de compartilhar deste aniversário com todos aqueles que estão à nossa volta nesse momento, deste do outro lado da vida. Vamos, então, fechar os nossos olhos, nos prepararmos, então, para a oportunidade de elevar o nosso pensamento, para entrarmos em sintonia com essa equipe tão maravilhosa, que nos ensina a cada dia, Senhor, a amar e a servir, a quebrar o gelo do nosso coração para sermos menos indiferentes à dor do próximo, à dor física e espiritual. Que possamos aprender com Bezerra, nesse movimento de dedicação e amor, a vibrar por aqueles que sofrem, a enxugar as lágrimas daqueles que se encontram ao nosso lado, sangrando, chorando com as dores físicas e espirituais, e, acima de tudo, amando. Que Dr. Bezerra de Menezes e esta falange maravilhosa de médicos e enfermeiros do espaço possa abraçar o nosso coração, envolver o nosso companheiro Mário, inspirando o Senhor para que ele possa trazer o seu estudo nessa tarde sobre as vibrações e os olares dos nossos amigos espirituais. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Jane, pela leitura, pelo comentário e pela prece que você fez. A gente agora, com muita alegria, né, passa a palavra para o Mário, que vai nos dar o prazer de ouvi-lo por 40 minutos, eu falando sobre Bezerra. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde a todos, né? Um prazer muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo do Bezerra, né? Mas tem várias biografias aí dele, vários colegas aí conversando a respeito da vida de Bezerra. E nós vamos até fazer uma certa colocação, que nós sugerimos um título chamado Bezerra e Nós. Quem de nós realmente não teve um problema familiar? Quem de nós não teve uma separação da família? Quem de nós não teve perseguições, dificuldades, às vezes alguma injúria, às vezes alguma ingratidão, às vezes alguma coisa que até oriunda até do próprio governo, da lei, frustra os nossos planos, sejam profissionais, sejam nossos planos de vida, né? E outras coisas que são do dia a dia, as atribulações que nós passamos, as dificuldades. Então, Bezerra e Nós é para mostrar que nós, apesar de sofrermos isso tudo, e para podermos nos melhorar, vamos mostrar que Bezerra também passou por isso. Que apesar de Bezerra ter um pé no céu, tem um pé na terra. Isso é fundamental para nós, né? Por incrível que pareça, né, nós também escolhemos uma mensagem, e no mesmo ano, 2015, do nosso querido José Carlos de Luca, que também tem um livro com as mensagens de Bezerra, chamado, e que eu vou pedir a Adriana para colocar. Eu vou deixar, Adriana, para colocar no final, tá bom? Então, eu vou começar porque nós já trouxemos, através da nossa querida Jane, uma mensagem do Carlos de Luca e do Bezerra. Então, nós vamos fazer uma passando rapidamente, vamos passar rápido, sobre as encarnações passadas desse espírito Bezerra, acho que são mais comuns, que o pessoal já conhece todo, então não vou me
prender muito a elas, mas vou dar sempre uma ideia, uma passagem interessante. Nós começamos com o nosso querido Zaqueu, porque nós não podemos começar a ser Jesus. Então nós começamos por Zaqueu publicano, né? E o mais interessante, Zaqueu publicano, todo mundo sabe da história, ele sobe numa árvore pequena, ele também era pequeno, e Jesus pede que ele desça porque ia cear, ia jantar na casa de Zaqueu. O mais interessante nisso tudo é que Zaqueu soube que Jesus ia para esse local por conta do cego Bartimeu, que tinha sido curado pelo mestre. Bartimeu já conhecia Zaqueu. Zaqueu o ajudava. Zaqueu ajudava aos pobres, aos mendigos. Ele sabia o amargor que era ser solitário, a solidão que era ser maltratado, desprezado pelos outros por ser publicano. Mas ele, na realidade, deu muito emprego a muita gente, até de Jerusalém. Ele teve muita coisa que ele ajudou demais. E nós temos no livro Boa Nova, no capítulo 23 de Humberto de Campos, né, o bom servo, que fala de Zaqueu. Zaqueu, quando conversa com Jesus, diz: mestre, eu sei que eu não sou um homem tão bom assim, que eu sou um homem até de vida reprovável, mas desde muito tempo eu tenho tentado empregar o meu dinheiro para ajudar outras pessoas, para que rodeiam a minha vida. Compreendo que em Jericó tinha muito pais de família, sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, famílias vinham até mim buscar o indispensável à sua sobrevivência. Jesus responde a ele assim: abençoado o teu esforço. Zaqueu ganhou novas forças e diz a ele assim: os servos da minha casa nunca encontraram-me sem a sincera disposição de ouvi-los e de servi-los. Diz o mestre: regozijo-me contigo, ou seja, sou feliz contigo por isso, porque todos nós somos servos do nosso Pai. E nessa noite, Zaqueu não precisou sonhar para ser feliz. Então, nós já vimos, como Chico Xavier comenta, e Amélia Rodrigues também diz, Zaqueu Bezerra já era bom naquela época. Nós vamos lembrar também do... Oi. Só um segundo. Só um minutinho, por favor. Melhorou ou não? Não, seu som está ótimo. Vou te liberar de novo aí. Por favor, desculpa. Pode liberar teu microfone. Espera aí, Mara. Pode? E agora, tudo bem? Você me desculpa, eu não sei onde é que vocês olharam, mas... Não é isso, Mara, é porque o microfone estava aberto aqui, estava dando interferência com o seu. Tranquilo, olha só. Vou lembrar apenas que quando Jesus estava conversando com o Zaqueu disse que estava dando ajuda àqueles que precisavam de emprego, através de criação, etc. E Jesus disse que estava feliz, que se regozijava com ele, né? E porque todos nós somos servos do Pai. E nessa noite, Zaqueu não precisou sonhar para ser feliz. Isso está no livro Boa Nova, capítulo 23, Humberto de Campos. Chico já dizia que Zaqueu, ou Bezerra, naquela época, já era bom. Nós vamos lembrar, depois, no século III depois de Cristo, ele nasce como romano, Quinto Varro. Quinto Varro encontra o irmão Corvino, e numa trama dessa da vida, a capa do nosso querido Quinto Varro vai para o irmão Corvino, por conta do frio, da chuva, para alguma andança, e nisso, irmão Corvino é assassinado no lugar de Quinto Varro. Quinto Varro já se torna cristão e assume o lar das crianças, se tornando irmão Corvino por conta das perseguições. Acontece que irmão Corvino tinha um filho chamado Tassiano, romano, muito aferrado às tradições e que, na realidade, perseguiu os cristãos. Nisso, nosso querido irmão Corvino, ou Quinto Varro, pai de Tassiano,
organizam uma música e levam as crianças para cantarem para Tassiano. Tassiano até gosta, até se eleva com a música, fica feliz. Contudo, quando o irmão Corvino pede a um garotinho para rezar e ele fala em Jesus, Tassiano explode em ira e solta os cães mastins, onde há, infelizmente, alguns desencarnes. Irmão Corvino é preso, falece na cela, mas não se dá por vencido. E com a bênção da reencarnação, nasce como Quinto Celso, um órfão das ruas, que toca. E passando pelas ruas, Tassiano ouve a música e fica meio tonto. Já havia ouvido aquela música. E quando se dá com a criança, logicamente que inconscientemente, percebe aquela vibração de pai e filho, apesar de conscientemente não ter essa lembrança e esse domínio. Acaba adotando o órfão Quinto Celso, que é o seu xodó. E é justamente Quinto Celso, Quinto Varro reencarnado, pai e filho adotado agora do Tassiano, que consegue, com o tempo, fazer a conversão de Tassiano a Cristo. E morrem os dois na fogueira, justamente por serem adeptos da doutrina de Jesus. Mais tarde, no século V, o irmão Parmênio tem uma casa de benefícios perto de Roma, onde ele ampara mulheres viúvas de soldados, crianças órfãs, velhos tristes. E nisso, há duas irmãs gêmeas, Ceres e Celina. E Ceres e Celina eram gêmeas idênticas, romanas, uma casada com um famoso militar romano e a outra solteira. A casada tinha um filho e, ao mesmo tempo, já estava se bandeando para o lado de Jesus, dos cristãos. Precisava salvar a criança da doença que ninguém conseguia. E o irmão Parmênio consegue ajudá-la. E numa dessas tardes, em que ela vai à casa do irmão Parmênio, seu esposo saiu para ir a Roma. Nisso, sua irmã Ceres, um pouco ainda invejosa, chama Cláudios, um outro romano, e faz com que ele a beije e troque carícias na frente dos servos. Os servos, logicamente, como todo servo, como todo mundo quase da época, mandaram uma fake news para o seu senhor. Olha, vimos sua mulher com outro. E ele, mas será que não era irmã gêmea? Não dava para distinguir. Pronto, foi o bastante. O famoso militar romano corre até o irmão Parmênio e toca fogo na casa de benefícios, vindo ele a falecer com outros cristãos. Mas aí nós vamos dar um grande pulo, um pulo para o século XVI, naquela época da noite de São Bartolomeu, onde os protestantes foram massacrados pelos católicos a mando da rainha, por serem protestantes. E nós vamos encontrar uma pessoa chamada Charles ou Carlos Philippe de Bettencourt de la Chapelle, morador do nordeste da França, perto da fronteira com a Alemanha, uma propriedade grande, rural, de criação, castelo, onde ali se encontravam crianças, mulheres humildes, senhores, aldeões, e viviam rodeados dessa família, que já liam as escrituras e já professavam um Jesus muito à frente do tempo onde elas estavam. Por serem protestantes, mas por morarem bem longe, né, de Paris, na fronteira com a Alemanha, perto do Reno, não foram tanto incomodados. Contudo, né, o capitão famoso da França na época vai até o castelo e, infelizmente, ataca o castelo e assassina todos por serem protestantes. Lembramos a vocês que o nosso querido Carlos Philippe é tido como pai de Ivone Pereira do Amaral. Foi conversado por ela com o Altivo Fanfiro no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, numa entrevista dela, em que Chico Xavier diz a ela: ah, Bezerra é seu parente, minha filha. Bezerra, sua... olha o Charles, o Chico com aquele jeitão dele maravilhoso, carinhoso mesmo, e diz a ela, ele não guarda segredo, ele fala: olha,
é o seu paizão, pai de Ivone Pereira. Por isso que nosso Bezerra também é tão ligado a Ivone nos seus livros, né? Vamos lá? Mas feito isso, depois do desencarne na noite de São Bartolomeu, nós vamos lembrar que o nosso querido Ismael, numa reunião espiritual, com vários espíritos, inclusive com esse espírito, diz a ele na famosa, né, famosa oração, na famosa chamada, que todo mundo sabe, mas vamos lembrar um pedacinho só, que é o mais importante. Ele diz assim: arregimentarás os elementos dispersos e com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Jesus já sabia, Ismael, também, que para consolidar o espiritismo haveria necessidade de outro espírito de escola, com missão, para que pudesse, o quê? Forçar aquilo ali, de modo que ela assim, não, nasceu, começou a crescer, mas não vai ficar nem na areia, nem na pedra, nem nos espinhos. Vai brotejar, vai nascer, vai frutificar e florificar. Então, manda Bezerra de Menezes a Riacho do Sangue nessa data, 29 de agosto de 1831. Hoje, ele teria 189 anos, ou seja, não seria mais Bezerra de Menezes, seria Bezerra de Matusalém. Mas não é o caso. Bezerra de Menezes, na verdade, muda-se para o Rio Grande do Norte depois de uma certa infância por conta das perseguições políticas na família. Quem de nós não teve essas situações de ter que se mudar de casa, largar os amigos, largar tudo que você considerava ainda como seu convívio normal e começar tudo de novo? Bezerra também, né? Ele vai estudar com seus irmãos, é um bom aluno, é um bom garoto, e aí, quando ele cresce um pouco mais, ele diz assim: não, olha, eu quero estudar medicina. Mas a família era toda de direito. Vocês se lembram, até pouco tempo a gente não podia mudar a opinião sobre o que a gente ia escolher de profissão, não. O pai que determinava, né? Agora imagine em 1800 e alguma coisa. E Bezerra diz: não, eu quero ser médico. Primeiro, pela independência. Olha já o nível psicológico de liderança para dizer: eu quero ser independente nas minhas atitudes. Segundo, eu quero fazer a caridade que nem um sacerdote. Então, já aliou a inteligência, a liderança, a bondade. Porque ele teria que arregimentar elementos dispersos. Quantas vezes nós, em família, precisamos ser aquele pacificador entre mãe e filha, entre marido e mulher, entre avós, entre pais, entre a filha e o genro, os netos, os irmãos. Quantas e quantas vezes nós temos que usar a inteligência ou a liderança e a caridade sempre para podermos resolver problemas que estão sendo quase chegando a uma dificuldade muito grande e que muitas das vezes poderia gerar até uma situação de arrependimento. Bezerra e nós e Bezerra. E ele vai para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E lá ele se mantém com as aulas particulares, ele era muito inteligente. Mas logo de cara, no primeiro ano, já demonstra a sua personalidade. Mário, personalidade de Bezerra, sim, parecida mais com a nossa. Quer ver? Vamos lá. No primeiro ano, o professor de botânica pede assim: eu quero uma dissertação sobre qualquer coisa sobre botânica para vocês. Os colegas de Bezerra entregam meia folha de papel a uma folha escrita. Bezerra entrega 2 cadernos. Quando ele entrega os cadernos, o professor olha e diz assim: olha, eu quero saber de você quem foi que fez o seu estudo. Olha só, mexeu com o cara errado, né? Mexeu com o Bezerra de Menezes. Aí ele falou assim: senti-me picado no amor próprio e reagiu em mim o orgulho ferido. Isso são palavras de Bezerra em livros dele mesmo, tá? Aí ele diz assim: eu não viria trazer a Vossa Senhoria um trabalho que não fosse de minha autoria. Olha, responder isso no primeiro ano a um professor de medicina em 1800 alguma coisa. E ele falou: eu vou lhe arguir. Ele falou: pode arguir, porque eu vou provar que fui eu. Com isso, Bezerra ganhou o respeito do professor, dos alunos, de toda a escola de medicina, cuja o fake news, que não era fake news, a fofoca, o
nosso querido Instagram, nosso querido Facebook, correu o mundo na faculdade. Oh, o aluno Bezerra falou, professor, e disse que ia aprovar e provou. Bezerra e nós. Muito distante de nós, nem tanto, né? Quando o irmão dele soube que ele aderiu ao Espiritismo, naquela palestra famosa, na FEB, no Rio de Janeiro, o irmão dele ficou de mal. O irmão mais velho, Manuel Quintão, Manuel, se não me engano, Manuel Bezerra de Menezes. E aí Bezerra faz a ele uma carta, expondo a ele as dificuldades que ele tinha em relação a outras religiões, faz uma comparação entre a lógica espírita de bom senso e de esperança, de futura imortalidade, junto ainda da certa dificuldade da Igreja Católica, e ainda diz a ele que não foi fácil ouvir tantos apodos, ou seja, tantas injúrias, tantas deboches por ele ter se declarado espírita, que mexeu nos seus brilhos de homem, mas que, antes de tudo, Jesus ia vencer com ele. Então, nós vemos Bezerra muito perto de nós, muito perto de reações que muitas das vezes nós temos. Nós, que eu digo, todos nós. Mas isso é um espírito em evolução, mas com uma missão. Podemos perceber também que o romântico era um homem romântico, era um homem de família. Ele quis uma vez ir a uma festa do tio Anselmo. E na festa do tio Anselmo, ele não tinha dinheiro, ele foi a um alfaiate a pedir emprestado, que sempre ajudava ele, mas o alfaiate não estava, ele ficou mais até feliz por não ter se endividado. Mas o que ele queria mesmo era ver duas estrelas brilhantes na festa, que eram os olhos da prima Gertrudinha, nosso querido romântico Bezerra. E ele ainda dizia mais, ele dizia o seguinte: a mulher é o símbolo da ternura. É, portanto, o ser mais afetuoso dentre todos os seres da criação. Parece conosco, não é? Parece conosco. Ele se casa por amor com Dona Maria Cândida, tem 2 filhos com ela, Adolfo e Antônio. Dona Maria Cândida, 4 anos depois do enlace, ela desencarna. E Bezerra fica desolado. Quem não se separa de nós, dos nossos entes queridos, às vezes? Né? Nossa mãe, nosso avô, às vezes nosso esposo, às vezes um filho. Então Bezerra teve essa primeira situação difícil. Nessa época ele ainda era católico, ficou bastante desolado. E ao folhear uma Bíblia que foi lhe dada, que tinha umas imagens muito bonitas, muito bem feitas, e ele olhava mais a Bíblia pelas imagens, longe um pouco que ele estava do catolicismo, ele se renovou na fé, se tranquilizou e colocou nas mãos de Deus. Um pouco mais à frente, com 2 crianças, há uma meia-irmã da nossa Maria Cândida, chamada Cândida Augusta. Vai para a casa de Bezerra cuidar dos garotos. Era comum antigamente a irmã da mulher cuidar dos filhos, cuidar dos sobrinhos. Mas ele não achou certo que ele, viúvo, morasse sob o mesmo teto que uma pessoa, uma mulher solteira, ainda mais naquela época, cuidando dos 2 filhos. E ele já estava também se reapaixonando para a nossa querida Maria Cândida. E ele se casa em segundas núpcias com ela. E nosso querido Bezerra tem só a bagatela de 10 filhos com ela. Ele já tinha 2, com mais 10, 12 filhos. Mas a vida, ela tem que ser imortal. E nós temos que ver a vida como ela é. E Bezerra cede 4 desses filhos também, de novo, para Jesus, para a espiritualidade. 2 com 22 anos, uma com 9 anos, e a caçulinha, a última filha, com 2 anos de idade. Então nós vemos que a vida do nosso Bezerra não era só do espírito iluminado, era do espírito para exercitar, mostrar a fé em Jesus. Mostrar não só a fé espírita, depois que ele se tornou espírita, mas a fé também que ele tinha antes no Evangelho. Porque até antes nós sabíamos, todos nós desencarnamos, todos nós voltaremos à pátria espiritual. E ele consegue vencer com isso. Na parte profissional, nosso querido Bezerra foi médico, lógico, militar, ele foi cirurgião-tenente do Exército, onde ele ganhou uma certa estabilidade. Logo depois, ele é poliglota, escritor, jornalista, empresário e político, porque
Quando ele era militar, impugnaram a candidatura dele, que já havia vencido, porque não, acaso não existe. Ele era o médico dos pobres, então ele ganha com uma votação maciça de todos aqueles que ele ajuda. Não por interesse, mas por bondade, por caridade. O que acontece? Ele é invalidado. E aí ele larga o exército e vai para a política. Não só porque a sua esposa o pede, na época ainda dona Maria Cândida I, mas porque também ele aí deu maioria ao Partido Liberal. Se ele não tivesse ido, o Partido Maioral não teria maioria de membros. Nessa época, né, Bezerra foi vereador, deputado estadual, foi também uma espécie de prefeito do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou muito, muita coisa mesmo. E tudo registrado nos anais da prefeitura daqui, do Rio de Janeiro. Pavimentação de ruas com aqueles paralelepípedos, leite para as crianças, fez um banco de leite materno, tirou o matadouro do centro da cidade por causa de pandemias, falava que o fumo era nocivo, não tinha interesse nenhum em ganhar nada por fora, não era corrupto, não fazia interesses. Tanto é que ele era, primeiro, injuriado nos jornais. O que tinha de charge do Bezerra nos jornais, vestido de palhaço, vestido de ladrão. Por incrível que pareça. Tinham o que mais? Injúrias. O boicote dentro do próprio partido político dele, liberal, porque ele não fazia jogo de interesse. Ele era combatido dentro, perseguição política. Foi destituído ilegalmente do cargo, foi retornado pela justiça. Então nós vemos que a vida de Bezerra não foi tão fácil. Quando ele trabalhou em algumas coisas que nós podemos citar rapidamente, só para dar uma ilustração, Boulevard 28 de Setembro, né, com o Barão de Drummond, Bezerra de Menezes, diretor, né, deu certo. Foi também numa estrada de ferro, mas a estrada de ferro o governo cerceou de todas as maneiras que pôde, né, de modo a que ele não conseguisse vencer com isso e desperdiçasse bastante do dinheiro recebido normalmente em seu trabalho. Mas acontece o seguinte, que aí vem o Bezerra Espírita. Ele recebe um livro do médico chamado Joaquim Carlos Travassos, médico amigo dele. E esse livro é Livro dos Espíritos. E ele entra no bonde e diz assim, ora, não irei para o inferno por ler esse livro. Um homem de letras, um homem estudioso, sem medo, com bom senso, raciocínio, lógica. Medo de ler o quê? Nada. Se não me for bom, descarto. Se for bom, aproveito. E quando ele o lê, ele diz, isso tudo eu sabia. Eu sabia que tinha uma resposta. Me vi dentro do livro. E aí ele percebe o quê? Que na realidade há muito mais do que a vã filosofia. Do que, com todo respeito, a Igreja Católica fornecia a um espírito com aquela inteligência, com aquele discernimento. E aí, vamos combinar. Bezerra foi muito ajudado por eles e por nós. Como? Primeiro, o avô e o pai eram exemplos para ele, não só de caridade, como de justeza. Segundo, os professores que o ajudaram demais. O outro cirurgião do Exército que o chamou para ir para o Exército, médico, sabia da sua competência. Agora, o nosso querido médico, que lhe deu um livro dos Espíritos, Joaquim Carlos Travassos. Ninguém está sozinho. Mesmo os que vêm em missão são cercados de vários espíritos que trabalham com ele para a consecução do Evangelho de Jesus. Então, é Bezerra e nós e Bezerra. Parafraseando os paulistas, estamos juntos. Ele sofria de uma dispepsia, é aquela dor de estômago, né? Dispepsia. Dor de estômago muito grande, e ele se tratava nos médicos normais há 5 anos, e não tinha efeito. Sabendo de um médico receitista chamado João Gonçalves do Nascimento, ele vai e manda um nome, Adolfo, e a idade. O médium recebe o bilhete através de terceira pessoa, diz o receituário a ele, diz assim, olha, sei que isso é muito importante, etc e tal, sua posição, e já sabendo que era Adolfo Bezerra de Menezes. Ele toma um remédio, em 3 meses ele fica bom. Era outra coisa que o assustou bastante, que fez com que ele pesquisasse. Outra situação, a segunda esposa dele, Cândida Augusta, tinha um problema que todo mundo diagnosticava como pulmão. Contudo,
João Gonçalves diz o seguinte, olha, não é pulmão, é o útero. O útero tem um problema que está dando também uma situação na respiração dela. E ela fica boa, inclusive, e engravida logo depois de ficar boa. Então, nós vemos que a vida de Bezerra é muito parecida conosco. Quantas pessoas vão ao Cefac querendo receber um passe, querendo entrar na sala de magnetização que pode proporcionar a cura, que ajuda na cura, desde que nós também ajudemos a ser curados. Com a nossa boa intenção e com a nossa mudança de pensamentos e de atitudes perante a vida. Bezerra e nós e Bezerra. E aí ele aceita o espiritismo como uma religião. Então, ele é considerado um homem chamado místico na época da FEB. Ou seja, que professava o Evangelho de Jesus. Havia uma outra ala chamada científica, que só queria saber da mediunidade. Nós ainda temos em São Paulo alguns centros voltados quase totalmente para o cientificismo do espiritismo. Tudo bem, vão fazer a parte deles, sem problema nenhum. E eu vou fazer a minha, nós vamos fazer a nossa. Não tem como abandonar Jesus. Não tem como colocar Jesus à margem desse processo. Contudo, a proposta de Bezerra é a união. Não é dissensão, é caridade, é estender a mão, é porta aberta. Então, o que ele faz? Após ele ser vice-presidente uma certa época, após haver um conflito muito grande entre científicos e místicos, ao ponto do espiritismo claudicar, ou seja, cair, aí chega a hora de arregimentar, que nem Ismael fala, arregimentar as dissidências, unir. Ele é chamado a ser presidente. Consulta o seu mentor espiritual, Santo Agostinho, consulta os homens do grupo Ismael que ele frequenta, e eles dizem, vamos com você. E vão com ele, ele é presidente com poderes ilimitados. A autonomia, a independência que ele falou lá atrás, que ele fazia questão, ele é quase um autoritário, mas não um autoritário do mal, um autoritário do bem. Por quê? Juntava a energia e a caridade. E aí, ele volta o quê? A mexer na febre. Volta a ter os estudos de Livro dos Espíritos e Evangelho. Volta às palestras elucidativas. Continua ajudando com a assistência social que já havia. Funda a primeira livraria espírita do Brasil. Traduz a Obras Póstumas de Kardec. Escreve nos jornais O País, Jornal do Brasil, o Reformador, de Elias, né? O que ele faz? Organiza um congresso espírita nacional. Reestabelece o equilíbrio da FEB financeiro, porque Lei-Marie era o responsável pela Sociedade de Livraria Espírita, que tinha os direitos da obra do codificador em todo o mundo. E Lei-Marie cede à FEB, na gestão de Bezerra, os direitos para o português da tradução, tanto no nosso país, Brasil, como em Portugal. Concita os nossos queridos amigos espíritas, a união, por diversas mensagens. E aí agora eu vou pedir à nossa querida Adriana, coloca, por favor, o PowerPoint das mensagens. Por gentileza, porque eu não vou saber lê-las de cor. Ótimo. Vocês estão vendo? Então, essas mensagens de Bezerra de Menezes é enquanto vivo, tá? Não é desencarnado, não. Ele estava na presidência da FEB. Esses livros que eu coloco aqui não necessariamente são onde estão as situações. Esses livros, todos que eu colocar aqui, eu os tenho. Posso emprestar de bom grado a quem quer que seja. Ok? Mas vamos dar essa mensagenzinha aí. São só pedaços das mensagens. A verdadeira família espírita se constituirá com aqueles que tiverem a mesma orientação, que tiverem a verdadeira orientação espírita, que é estudar, compreender e propagar o Evangelho à luz do Espiritismo. Que, portanto, o chefe ou o cinto do Espiritismo é a bandeira, é a doutrina espírita, é Jesus. Então, isso ele está dizendo porque ele é místico, porque ele não vai largar o Evangelho, ele vai fazer com que o Evangelho frutifique na FEB.
que não caia como caiu por um lado a chamada parapsicologia, que é a parte científica das questões mediúnicas. Nós até estudamos na quarta-feira passada com o Rini e com o outro, a Armand Arnoux, se eu não me engano, um francês lá, um marroquino. Mas o que ele diz aqui? Meus amigos, sem caridade não há salvação. Sem fraternidade não há união. Em todo local, não só na FEB, no nosso grupo espírita também. Há de haver fraternidade. Por mais que nós discordemos até no ponto de vista, por mais que as nossas colocações, até no Zoom, sejam às vezes conflitantes um pouco, sejam um pouco mais rígidas, mas não abala o carinho que nós sentimos um pelo outro. Não abala a consideração que nós temos pelo que os colegas espíritas têm de carga, têm de costas, de bagagem, e que são pessoas que estão crescendo junto conosco. Quem somos nós para acharmos que somos maiores? Somos viajores da mesma estrada, procurando a terra prometida, atrás não de Moisés, mas com Jesus, para procurar o reino dos céus. Salvai-vos pela caridade, distribuindo bem toda a parte, indistintamente, sem pensamento oculto, sem segunda intenção. Seja sincero nas suas opiniões, mesmo que às vezes elas possam divergir. Àqueles que vos pedem, lhes deis da vossa crença, ao menos um testemunho moral que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem-intencionado e o verdadeiro cristão. O que ele está falando aqui? Olha, exemplifica. Porque a pessoa, se não respeitar você por ser espírita, vai respeitar em você o cidadão bem-intencionado e verdadeiramente cristão. Por quê? Evangelho. Se nós formos apenas científicos, o que nós temos? Que comprovar o tempo todo que aquilo ali é verdade. Mas com o Evangelho não. Porque não há como contestar as palavras da moralidade de Jesus, o ensino moral de Jesus, como diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Vamos lá? Demos-nos as mãos. Agora não. Agora aqui é uma mensagem por Divaldo Franco, está no Reformador de 1976, fevereiro. Demos-nos as mãos e ajudemos-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas que a tudo corrige. Mesmo que as pessoas não pensem como você, como era o caso dos científicos, Bezerra estava o tempo todo chamando, venham para cá, vocês serão bem acolhidos. Venham para a FEB, sejamos unidos. O Espiritismo acima de tudo. A doutrina na frente. E ele diz o tempo que mostra os equívocos de todos nós. Com a maturidade, nós vamos vendo quanto nós erramos no passado e quanto nós não queremos errar agora no futuro, no presente. Então, Bezerra é igual a nós, tentando sempre fazer o seguinte, olha, vamos conciliar, pacífico e pacificador. Jesus é o mestre por excelência e Kardec o discípulo fiel. Sejamos nós os continuadores honrados e nobres da sua obra de amor e da sua lição de sabedoria. Ele sempre nos chama a continuarmos unidos. A sermos o feixe de gravetos. Sozinhos, somos apenas opiniões. Juntos, somos uma ideia. Não é verdade? Já voltamos aqui para o nosso querido Chico Xavier, no Reformador de outubro de 1995. A mensagem de Bezerra vem também sempre trazendo a união, mas também sempre nos orientando. Olha lá, ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. Quando ele fala alimentar, não é comida não, tá, pessoal? Não é os docinhos da Ana, não, e da Leila, não. Alimentar aqui é manter a reunião. Fazer com que ela tenha sempre o sentido de que está se alimentando, ou seja, ela está sempre viva. Amor de Jesus sobre todos. Verdade de Kardec para todos. Em cada tempo, seja onde for. Reparem que ele não diz casa espírita, ele diz em cada templo. O mais forte deve ser escudo para o mais fraco.
o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E o mais auxiliado. Perdão, e sempre, sempre, seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado. Como entre os que menos sofram, seja maior aquele que se fizer servidor de todos, conforme o mentor divino. Então ele vem dizer, olha, apesar de tudo, do estudo, instruí-vos e amai-vos, exemplifique. Mostre, não que você já é o homem bom, o homem de bem. Mostre que você está lutando com todas as suas forças para ser um homem de bem. É isso que os espíritos esperam de nós. Não esperam santidade, porque ninguém vai sair daqui e vai para o planeta puro. Não vai. Esquece isso. Não esquece. Não esqueça mesmo dessa informação. Nós vamos, se pudermos, para a regeneração. Se pudermos. Então, nós temos que não desistir, persistir sempre, né? Com Jesus, com Kardec, conforme a orientação do nosso querido Bezerra. Vamos lá, Eliane? Adriana? Agora eu vou contar uma historinha que está nesse livro, do Jorge Damas Martins, que é um grande biógrafo, né, do nosso querido Bezerra, tem vários livros dele aqui comigo, e ele fez esse último aí, Bezerra de Menezes e o Chico Xavier, o Médico e o Médium. Ele é um livro fino, é um livro fácil, muito gostoso de ler, com histórias pitorescas. Eu trouxe essa para vocês. Os próprios espíritos de Emmanuel e de Bezerra cooperavam nos passes. E companheiros vindos de diversas localidades aguardavam os passes do Dr. Bezerra através do Chico. Súbito, o médium indagou. Esse médium é o Chico, tá? Ô Jô, que era o Joaquim, um amigo dele lá da mesa do centro de Uberá. Quem é Anselmo Gomes? Aí Anselmo, Chico, foi ceareiro da Tribuna Espírita, a quem admiramos profundamente, ou seja, foi um orador. Aí o Chico diz assim, ele está aqui, está te abraçando, abraça-o, e diz que vai esperar também o passe do nosso doutor Bezerra. E aí ele brinca, até os espíritos encarnados entravam na fila do passe. Doutor Bezerra. E esse trabalho de cristianização continua. Continua o quê? O Bezerra atuando na supervisão da mediunidade do Eurípides Barçanufo, no receituário e nas comunicações de espíritos diversos, né? Parentes e amigos, através da antena psíquica do nosso Chico Xavier. É ainda Bezerra tutelando a querida Ivone Pereira do Amaral, ou Ivone do Amaral Pereira, e sua mediunidade a serviço da regeneração espiritual. Também é o mesmo Bezerra quem ilumina os lábios do Divaldo, trazendo mensagem de orientação para o serviço da Boa Nova em espírito e verdade. Por quê? Esses médiuns têm diversas psicografias e psicofonias do nosso querido Bezerra. Todos eles, vários livros, não só o nosso querido Bezerra escreveu o livro Quanto Vivo, mas deu várias mensagens, não só eles, Valdo Vieira, José Carlos de Luca e outros mais. Bezerra, na realidade, está lá no livro Ação e Reação, no capítulo 11. Ele tem centenas e centenas de colaboradores que comparecem em seu nome em diversos locais onde ele é chamado. Essa mensagem vem de André Luiz no livro Ação e Reação, capítulo 11. Pode ir lá procurar. Então, para finalizar, nós vamos lembrar, vou pedir a Adriana que passe, por favor, para o último. Tem mais uma... É ainda o mesmo Bezerra que está presente em centenas de casas espíritas pelo território brasileiro, apresentando a mensagem sempre: Espiritismo com Jesus. E não só nas casas espíritas kardecistas. Eu sugiro a vocês que leiam Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, onde nosso querido Bezerra leva espíritos em dificuldades muito grandes em centros de Umbanda para ajuda. E lá se descobre que a gestora, a orientadora do centro de Umbanda, a nossa querida emerenciana, de pele escura, na verdade, era uma dinamarquesa do tempo de 1600, quando ela e o marido e o filho entraram na Guerra dos 30 anos e fizeram bastante atrocidade. Renasceram na África, onde aprenderam a respeitar os seus antepassados e aprenderam a dar certos valores. Então, na verdade, nós vemos que a reencarnação nos prova
que, apesar de diversas religiões, todos nós temos o nosso grau de evolução e que não vai faltar espírito bom em local algum quando a sinceridade e a solicitação de vontade realmente venha. Bezerra lá estará. Que assim seja. Se você puder depois colocar aquele pequeno vídeo, que é a mensagem de Bezerra, com o nosso querido Zé Carlos de Luca, com muito carinho para vocês. É esse, né, Mário? Isso, ele tem som. Psicografia de José Carlos de Luca. Crise. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai que nos ama. E se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise de solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Bezerra de Menezes. É tudo, meu amigo. Só isso. Nós só temos a te agradecer muito, Mário, pelo convite que você faz com o teu estudo, porque, como você fala, né, estamos todos juntos no mesmo barco e esse estudo todo que você fez é só um incentivo, uma motivação para que nós possamos, né, continuar firmes na doutrina, entender a importância de espíritos como Bezerra de Menezes e tantos outros para a nossa doutrina, e que a gente possa, com essa emoção que você está agora, desde o início, você é um cara muito sensível, que a gente possa, junto com você, sentir a presença de Bezerra na nossa vida e dos mentores espirituais da nossa casa, nos acolhendo nesse momento. Te agradecemos muitíssimo por esse estudo maravilhoso. Eu vou passar a palavra para a Jane, para que ela possa fazer a nossa prece final. Está me ouvindo? Sim. Sim. Bom, o coração tá. Mário Bezerra, né? Bezerra e Mário. Ele sabe o quanto é importante para todos nós a figura desse grande irmão e para o coração dele também. Eu ia pedir para ele fazer a prece, tá? Mas o coração dele está pulsando mais que o meu.
Então, meus irmãos, falar de Bezerra é falar de amor. Por isso que sentimos o nosso coração. Porque o que sentimos é o que emana verdadeiramente esse espírito chamado amor. Falar de Bezerra é falar de trabalho, de dedicação, de envolvimento e de doação ao próximo. Falar de Bezerra é falar de saúde e não de doença. Porque com o seu trabalho de amor e de bondade, nos ensina a cada dia a sanar as nossas enfermidades diante do esclarecimento da bondade do amor. Falar de Bezerra e fazer a retrospectiva do seu tempo é falar da nossa necessidade de olharmos para frente em direção ao Cristo e percebermos que todos nós podemos trilhar, se verdadeiramente tivermos dentro do nosso coração a vontade de servir e de crescer. Ó Senhor, como estamos gratos de poder nos banhar nesta noite desses benefícios socorristas da falange de Bezerra, que nos impulsiona para a frente, ajudando a trabalhar, trabalhando-se, a conquistar e desbravar conhecimento, mas, acima de tudo, trazer esse sentimento de transformação através do conhecimento. Que Bezerra, Maria de Nazaré e toda essa falange abençoada possa envolver os nossos corações neste dia de socorro, neste dia de Bezerra, neste dia de festividade dos dois lados da vida. E assim, querido Jesus, que neste banquete abençoado, todos aqueles que compartilham conosco possam estar experimentando dessa medicação maior doada por Bezerra para aqueles corações que se encontram fragilizados diante das crises físicas, espirituais e existenciais. E assim, meus irmãos, que seja sobre a vibração de Dr. Bezerra de Menezes, de irmão João, que tanto nos acolhe, que possamos nos dizer mais uma vez felizes, presentes, nesta união, nesta confraternização de corações que Bezerra nos ensina. E assim, Senhor, que seja sobre as tuas vibrações de amor e de bondade, que possamos encerrar este trabalho na certeza da tua companhia e desses misericordiosos trabalhadores que nos ensinam a trabalhar, a servir, a crescer e a amar. Muito obrigada a todos. Gostaria também, meus irmãos, de envolver os nossos irmãos desencarnados, como também o nosso companheiro Henrique, que desencarnou, e a família, pede as vibrações de amor junto a esse irmão, como também ao nosso companheiro Alcides, companheiro de jornada, que de mãos dadas sempre está conosco, que aniversaria no dia de hoje. Que essas vibrações possam trazer a todos esses corações a certeza da beleza da vida e da continuidade da vida. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Obrigado, Mário. Boa tarde a todos. Que assim seja. Mais uma vez, Mário, muito obrigada pelo teu estudo, por essa aula que você deu a todos nós. Obrigada, Jane, pela leitura, pelo comentário, pelas preces. Eu vou liberar aqui o microfone de vocês para que a gente possa se despedir, dando aquele tchau. Podem liberar seus microfones. Fiquem com Deus. Até mais tarde, gente. Parabéns, Alcides. Até mais tarde. Obrigado, Mário. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.